nós vamos receber a atleta de vôlei de praia, Fabiola Constâncio. Fabiola é campeã sul-americana e está no vôlei desde 2007. Ficou afastada das quadras por 2 anos para se tratar de uma doença. Quando retornou às competições, conseguiu recuperar a pontuação do ranking nacional. Hoje existe uma lei distrital com seu nome que garante a proteção do ranking de atletas que precisem se ausentar das competições para o tratamento de doenças. Nós vamos conhecer agora um pouco dessa história. Fabiola, muito obrigada pela sua participação aqui no Por Elas de hoje. É uma alegria, uma honra te receber, viu? Nossa, eu que agradeço o convite e me sinto honrada, né? Obrigada. Você é uma campeã e a sua carreira é ascendente. Então, conta um pouquinho da sua trajetória para a gente conhecer. Bom, eu comecei no SESI de Taguatinga, né, com 10 anos de idade, no vôlei de quadra. Joguei em alguns clubes aqui de Brasília, né? Passei por alguns clubes. Minha carreira na quadra se resume muito à carreira universitária, né? Ao esporte universitário. E nessa época em que eu fazia faculdade, eu descobri o vôlei de praia aqui no Parque da Cidade. E aí foi quando eu realmente me apaixonei e vi que eu tinha condições de ir mais além, assim, né? Dentro do esporte. Então eu resolvi, depois que eu terminei minha faculdade, né, jogando vôlei de quadra, eu resolvi me dedicar só ao vôlei de praia e foi quando eu tive que realmente me dedicar totalmente, assim. Então fiquei 11 anos fazendo isso e já morei em João Pessoa, já morei no Rio de Janeiro, onde eu tive os meus melhores resultados, assim, quando eu fui 8ª do ranking brasileiro. Fui atleta de alto rendimento da Força Aérea Brasileira também. E é isso, joguei 11 anos consecutivos, sou campeã sul-americana e eu amo esse esporte. Então, desde cedo, desde menina, você já identificou essa característica em você, esse gosto, e houve também o apoio da sua família? Olha, eu era uma criança extremamente tímida, né? As pessoas não acreditam quando eu falo isso, porque hoje em dia eles falam, não, deve ser brincadeira, né, você tá falando isso, mas foi uma coisa que foi trabalhada, assim, minha mãe identificou isso desde cedo. E eu gosto de falar porque ela me colocou em várias atividades, né, tipo como dança, vários esportes e tal, para eu socializar, porque eu era muito tímida mesmo. E foi quando eu comecei a fazer, com 10 anos, o vôlei, né, mas eu já tinha feito ginástica olímpica, já tinha feito outras atividades, mas no vôlei realmente eu me identifiquei bastante e eu já tinha já era uma criança muito coordenada, já tinha habilidades, assim. Na escola eu já, tipo assim, me destacava. Então eu já tinha esse dom, assim, eu já identificava. Você tinha a condição física e mental por você gostar. Eu acho que o mental, na verdade, foi muito da influência do meu pai, né? Porque ele tinha um sonho de ser jogador de futebol e eu cresci vendo ele falar isso e isso me motivou, assim, né? E eu falei, cara, eu acho que eu quero isso também. Ele me incentivava bastante, né? Ele era muito meu fã. Eu perdi meu pai com 20 anos, né? E foi uma grande perda para mim, então acho que isso me deu mais força ainda, sabe? Para fazer uma coisa que, não por ele, né? Mas assim, que eu sei que ele teria orgulho porque eu gostava também. Então, como eu disse, uma carreira ascendente, você contando uma trajetória tão bonita, mas é uma trajetória que também tem dificuldades, como a perda do seu pai e também o enfrentamento de uma doença grave, né, o câncer de mama. Como foi a sua luta contra essa doença, né? Conta pra gente. Olha, eu acho que eu fiz parecer ser mais fácil do que realmente foi. Porque quando você recebe um diagnóstico assim, o seu mundo desaba, na verdade. Mas naquele momento que antes até de receber o resultado, eu já sentia que seria maligno, né, o tumor, e eu me preparei psicologicamente. Eu falei assim, gente, eu vou cuidar da minha cabeça, né, não vou deixar afetar, porque eu acho que se eu ficar fraca mentalmente, assim, tudo desanda. E aí tá a questão de ser atleta também, né, de ter tido essa vida inteira, essa carreira de atleta que me fez pensar dessa maneira. Então,
Foi muito difícil, assim, mas eu fazia coisas para me proteger, principalmente mentalmente. Então, eu ficava pensando assim, cara, com quais pessoas eu vou conversar, quais informações que eu vou ler, sabe? Com quem que eu quero compartilhar esse momento aqui, quem vai me ajudar, quem vai me colocar mais para baixo. Então, eu comecei a ficar muito seletiva, e isso fez total diferença, assim, né? E eu levava numa boa, dentro, né, do que dava para ser, eu continuava treinando, eu fazia uns treinos, tipo assim, com muito menos peso, obviamente, e também preservando minha imunidade, porque era uma preocupação. Mas isso me ajudava, né? Eu não queria ficar parada, porque eu tive sempre a minha vida muito ativa e, assim, né, troquei uma vida de competições e vários treinos por clínica, exame. Então, assim, é um baque realmente, mas eu não deixei me afetar. E aí eu levei a minha vida dentro dessa normalidade, desse novo normal que eu criei para mim. Me fechei bastante, fiz 2 cirurgias. Eu conseguia me recuperar muito bem, assim, em 10 dias eu já estava fazendo academia de novo e caminhada. E fiz 6 meses de quimioterapia, que foi a parte mais difícil, assim, né? Mas eu sabia que, tipo assim, que tudo ia passar, que era só uma fase, que de alguma forma eu tinha que passar por aquilo para estar aqui hoje sendo espelho e referência, né, para as pessoas que me assistem, para voltar para o esporte, para mostrar que é possível. E, bom, não foi fácil, mas eu acho que eu superei legal. Você mostrou uma característica muito importante, que é a resiliência. E você enfrentou, né, e acabou que todo esse enfrentamento faz de você hoje uma porta-voz importante sobre esse assunto. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, né? Você tem uma mensagem importante. Eu percebi isso, sabe, quando estava fazendo tratamento mesmo ainda, porque eu postava, o que eu pensei, assim, eu falei, gente, eu sempre fui muito blogueirinha, né, assim, sempre fui muito de postar o meu dia a dia de treino e tal, como inspiração, é muito legal, né, como atleta você mostrar seu dia a dia, as pessoas se inspirarem e tal. E quando eu estava doente, eu pensei, gente, eu não vou deixar de postar. Eu fiquei 7 meses, na verdade, né, para assumir publicamente, porque é uma confusão, é um turbilhão e tudo. E eu sabia que a partir do momento que eu assumisse publicamente, e eu vi muita informação, muitas pessoas, e eu fui surpreendida positivamente, porque muitas pessoas vieram me dar força, mas eu tinha que estar preparada para esse tanto de mensagem que eu ia receber, para essa demanda. Então, eu fiz no meu tempo, assim, e aí eu comecei a perceber que as coisas que eu postava tava, tipo, inspirando muito as pessoas. Elas começavam a me dar esse feedback, né, que tipo, caramba, eu tô aqui com preguiça de treinar e você tá treinando fazendo uma quimioterapia. E aquilo pra mim era, nossa, é mesmo, né? Tipo, poxa, Fabiola, eu acabei de fazer uma cirurgia do joelho e tô aqui chorona e você tá, sabe, fazendo um tratamento de câncer lutando pela sua vida. Nossa, você tá me inspirando, eu vou agora lá. Então eu comecei a perceber que pessoas, e não só pessoas que estavam passando por problema de câncer, mas problemas aleatórios, pessoas dependentes químicos e tudo mais. Então eu falei assim, gente, eu acho que eu estou inspirando, né, as pessoas, que legal, que eu estou fazendo é motivador, né? Então eu percebi isso e eu falei, cara, tá fazendo sentido, porque eu já achava que eu não estava passando por isso à toa, aleatoriamente. E eu não entendo ainda exatamente qual o propósito disso tudo, mas eu entendo que eu tenho que ajudar as pessoas de alguma forma, né? Até porque quando você está passando por uma situação dessa, você precisa de uma rede de apoio, você precisa de referências. E muitas pessoas me ajudaram ali, né? Às vezes você, poxa, que medicamento, eu vou tomar tal medicamento, que medicamento você tomou, que sintomas que você teve. Então, essa troca é muito importante. Então, nesse tempo, assim, eu percebi que eu seria uma inspiração e eu falei, nossa, é isso, vou ajudar essa galera aí. E isso trouxe também outros pontos importantes na sua trajetória. Quando você voltou às competições, você conseguiu recuperar a sua pontuação no ranking nacional. Então, como é que foi isso, né? Como é que foi voltar e também recuperar os pontos que você havia perdido? Olha, eu falo que, eu sempre vou falar isso, por mais que as pessoas achem que é um exagero, assim, eu nunca na minha vida passou pela minha cabeça que eu voltaria a jogar.
Esses dias me perguntaram assim, poxa, como é que foi você receber o diagnóstico? Você ficou pensando no vôlei, poxa, eu não vou mais jogar. Não dá para pensar nisso, né? Porque, sei lá, você tá lutando pela sua vida. Então, assim, o que é o vôlei, sabe? O vôlei é uma parte da minha vida maravilhosa, eu amo, dediquei a minha vida inteira, mas, assim, é muito maior, né? Então eu não achava possível mesmo que eu fosse conseguir, porque você fica bem debilitado. Eu me via muito distante, assim, da realidade de fazer uma atividade física mais intensa e tudo. Mas, surpreendentemente, né, Deus, ele nos surpreende, e eu fui recebendo alguns sinais, e aquela chama, assim, de atleta, de competidora, foi voltando aos poucos. E aí eu decidi voltar, decidi fazer, mas foi gradativo, sabe? E eu acho interessante falar isso, porque eu acredito muito que pessoas, não atletas, mas que qualquer pessoa que passa por um câncer, né, tem esse baque de vida, às vezes fica naquela, poxa, será que eu vou ter a minha vida de volta? Vai ser normal? Eu vou conseguir fazer? E eu voltei, eu fiquei muito tempo nessa, assim, de será que eu vou conseguir treinar em alto rendimento mesmo? Por muito tempo mesmo, me questionando. E aí eu fui indo aos poucos e vendo que eu realmente estava conseguindo, que era possível. E aí foi, até que chegou o momento que eu fui competir. E aí eu falei assim, agora eu tô de volta, ainda incrédula, né? Nossa, eu tô aqui no meio dos atletas, nossa, eu tô na arena de novo, sabe, assim? Mas é aquela coisa muito gostosa, né? De, tipo, tá tendo uma segunda chance, divina mesmo. E quando eu voltei, depois de todas as dificuldades que eu enfrentei, ainda teve essa situação da pontuação, né? Da pontuação ser zerada. Nossa, aí eu caí, assim, né? Você falou uma palavra que me resume bastante. Eu acho que eu tenho até trauma dessa palavra, mas eu acho que é ela que mais me define, que é resiliência. Porque a gente cai e levanta o tempo todo. E foi uma queda para mim, assim, que eu falei, nossa, eu fiquei 1 ano treinando, me preparando para competir. Quando eu voltei, poxa, você tem uma atleta voltando de um câncer, sabe? Eu acho que eles deveriam enaltecer, assim, a história, né? Não a Fabíola, não a atleta em si, mas a história, porque, poxa, é uma história legal de se contar, né? Então, fui surpreendida, mas depois disso veio a questão da lei. Pois é, fala um pouco da importância dessa lei que protege, né, uma lei distrital de autoria da Câmara Legislativa que protege o ranking dos atletas que precisem se ausentar, né, para tratamento de doenças. Fala um pouco disso. Olha, graças a Deus, assim, com essa questão, né, quando eu fui para a rede social mobilizar pela questão dos pontos zerados, o deputado Rodrigo Delmasso, ele foi muito humano e ele abraçou literalmente assim, a minha causa, sabe? Então eu sou muito grata a ele de coração, não só por mim, mas pelo legado todo que a gente vai deixar através da minha história. Então, para mim é uma honra ter uma lei com meu nome, né? É indiscutível o dia que eu fiquei sabendo que tinha sido aprovado. Nossa, eu estava num jogo de basquete, eu não consegui mais assistir o jogo, eu fiquei chorando em prantos. Né, eu sei que eu sou a primeira pessoa a passar por isso, então quem é o primeiro é meio que a vidraça, né, a ser atingida. Mas é uma honra, né? É um legado que a gente está deixando para o esporte, não só para o meu esporte, mas para qualquer esporte aqui do Distrito Federal, que é muito importante, porque a gente, quando você é atleta, você tem uma vida super saudável, você não imagina que você pode ter uma doença que te tire daquilo ali, né? Que pode tirar a sua vida. Eu estou aqui por um milagre de Deus, porque Deus realmente me deu uma segunda chance. Então, assim, outras pessoas podem passar por isso, sabe? Então, a importância da lei não é só para câncer em geral, mas para qualquer doença grave e deixa os atletas tranquilos para irem se tratar no tempo que for necessário e voltar do ponto de onde pararam, né? E não terem a história apagada como tinha acontecido comigo. E agora eu queria falar um pouco da questão da mulher no esporte. A mulher, ela enfrenta diversos desafios em muitas áreas, mas no esporte a gente percebe a falta de reconhecimento, a sexualização do corpo feminino, as dificuldades de lidar com a maternidade e com os treinos, né, sempre muito rigorosos.
Então, como que você enfrentou isso na sua trajetória? Você teve alguma dificuldade em relação a ser mulher e estar no esporte? Eu já vivi algumas coisas, por exemplo, houve uma época no circuito que eles fizeram, eu entendo como uma discriminação de gênero, assim, tinha uma questão de ranking, do ranking masculino ser maior que o feminino, e alegaram que, sei lá, fisicamente os homens eram mais fortes e era mais difícil o nível. Só que assim, a gente não compete com homem, a gente compete com mulher, então assim, não fazia muito sentido. Isso já aconteceu e assim, foi algo que não perdurou, graças a Deus, porque realmente, né, não faz nenhum sentido. Eu acho que foi isso, assim, o que mais me marcou. Mas eu consigo ver, assim, que nós ainda somos, né, pouco reconhecidas. A gente vê que hoje em dia, por exemplo, nós temos mais mulheres praticando certos esportes que antigamente eram considerados mais masculinos, como o caso do futebol. Não que seja, né, mas que hoje a gente tem mais mulheres praticando, mais incentivo, por exemplo, de jogos serem transmitidos, que eu acho que é o máximo. Mas uma das questões que eu acho que também me chama muita atenção é a questão da gravidez, sabe? De você ter que ser, por exemplo, que era uma questão também que dentro do meu esporte, no regulamento, tinha um tempo X. O que aconteceu comigo, né, em relação à doença, acontecia com as mulheres que engravidavam e tinham que se afastar por um período X. E acho que era tipo 1 ano e 6 meses ou 1 ano e 8 meses. E agora a gente conseguiu prorrogar para acho que 2. E para a mulher já é difícil, né? Você tendo filho, eu não tenho filho, mas eu imagino que o corpo muda, o tempo muda, né? O tempo que você tem para treino, para se disponibilizar ali para aquilo. Então, assim, são muitas mudanças físicas, inclusive. Então, assim, eu acho que tem que se pensar, tem que se discutir mesmo. E eu brigo por isso, assim, eu acho que equidade de gêneros dentro do esporte é um tema que deve ser bem debatido e é muito importante. Tem uma questão também que nós observamos e que as pesquisas até mostram, que as modalidades praticadas por mulheres, elas têm menos cobertura na mídia, têm menos visibilidade. E é importante, né, Fabíola, eu queria que você comentasse um pouco para a gente dessa importância de dar visibilidade para a mulher no esporte. E não como aquela matéria esporádica, né, de a musa, né, que tem muito, mas aquela mulher que se dedica, que treina diariamente para atingir bons resultados, como você o faz, e não ter esse reconhecimento, esse mesmo espaço e visibilidade. Como eu falei, a gente, por exemplo, o futebol, né, que é um esporte, poxa, paixão nacional. Claro que é incomparável a gente, né, o masculino e o feminino, por exemplo, mas a gente está vendo aos poucos crescendo. É incomparável a questão salarial, né? Se você pegar a Marta, que foi, sei lá, campeã do mundo tantas vezes, e comparar com os caras que foram campeões do mundo tantas vezes, ela não ganha o mesmo que eles. Mas assim, eu acho que isso está melhorando. Claro que não está o ideal ainda, mas o que a gente puder fazer para sempre colocar a mulherada aí, sabe? Porque a gente realmente merece reconhecimento. O esforço que a gente faz é o mesmo, independente se fisicamente somos mais fortes ou não, isso não tem nem como se discutir. Então, eu acho que falta mesmo esse incentivo, mas está melhorando e eu acho que a gente tem que trabalhar para melhorar cada vez mais. Sim, agora eu queria mudar um pouquinho o foco, que é o que você está fazendo hoje, né? Com a sua relação com a sua parceira, a sua rotina de treinos, né? Como que está sendo hoje, Fabíola? Olha, está sendo desafiador, gente. Está sendo um desafio. Na minha vida não para de ser um desafio. As pessoas imaginam que, né, tudo acabou, ela voltou e tudo. Graças a Deus, né, voltei. Mas eu ainda faço tratamento. Eu falo, ultimamente eu tenho falado bastante disso porque eu tomo uma medicação que eu teria que tomar por 5 anos e tem alguns efeitos colaterais e tudo mais que tem me afetado, né, no meu desempenho. Mas assim, nada perto do que você já enfrentou. Do que eu já enfrentei e tudo. Tenho essas dificuldades hoje em dia que às vezes eu até demoro um pouco a identificar porque eu não tenho... São coisas novas para mim, né, então... Mas assim,
estou muito feliz de conseguir treinar. Às vezes eu olho assim e falo, caramba, eu voltei a treinar do jeito que eu estava treinando. O meu desempenho ainda não está o ideal, eu tenho completa noção. Eu tenho completa noção que eu fiquei 3 anos e meio afastada, então é muito tempo para, né, fora do esporte. Agora, por exemplo, voltei a competir, então ainda estou sem ritmo de jogo, que me frustra um pouco, porque a gente acaba sendo competitiva, né? Mas eu sei que daqui a pouco tudo vai estar no caminho certo, no trilho. É aquilo, como eu tive paciência e calma no tratamento, é o que eu tenho que trazer de lá para cá, né? Então é saber que é degrau por degrau, dia por dia. E assim, estou jogando com uma parceira que é super legal. Eu e a Thaís, a gente tem uma história de namoro antigo, né? Eu brinco assim, porque a gente terminou a nossa parceria no auge e nós fomos campeãs sul-americanas juntas, nossos melhores resultados foram juntas. Então a gente está tendo a chance de reviver, assim, reviver essa alegria de jogar juntas, mas com novos objetivos, buscando novos resultados. Então, estou felizaça, assim, não poderia ser diferente. Fabiola, conta agora um pouco os seus planos para o futuro. Bom, eu quero jogar por mais alguns anos em alto rendimento. Eu espero ainda subir em alguns pódios, porque no primeiro momento eu só pensava em voltar, será que vou dar conta e tudo? Mas agora eu já fui mordida novamente pelo bichinho da competição. Então agora eu quero voltar mesmo, sabe? A competir de igual para igual, assim. Claro, não sei o que eu vou conseguir, mas a ideia é essa. Mas eu tenho vários planos, assim, fora a Fabiola atleta, né? Eu gosto muito de me comunicar, eu gosto muito de trabalho social, por exemplo. Eu acredito que eu tenho um projeto chamado Fabiola Consciente, que eu quero desenvolver, né? Que conscientiza as pessoas nessa questão de saúde mesmo, não só sobre câncer de mama, mas claro, falando muito disso porque é a minha história, não tem como fugir, mas, bom, tem várias coisas acontecendo, várias coisas em mente, então acho que, tipo, a princípio é a Fabiola atleta de volta, né, esse é o meu foco principal, mas sem deixar de lado essas outras vertentes que eu gosto de fazer, né, que é me comunicar com as pessoas e ajudar o próximo de alguma forma, através do meu projeto ou palestras, por exemplo, coisas que aos poucos eu estou agregando assim a minha carreira. Ok, e você agora tem uma responsabilidade maior, porque você acabou se tornando porta-voz para as mulheres, você tem uma lei em seu nome, que não é pouca coisa. Tem um livro chamado A Metáfora da Doença, que fala que algumas doenças são tão graves que quando as pessoas as vivenciam, os outros a olham como se elas já não tivessem o direito de fazer planos, de sonhar. E você, em nenhum momento, pela sua fala, a gente percebe que você parou de sonhar. Você, o tempo todo, estava enfrentando a doença, mas sempre olhando à frente, com novas perspectivas. Isso é muito legal. Nossa, muito legal estar aqui hoje contando a minha história, né? Poxa, é uma honra realmente ter o meu nome numa lei. Para mim era uma coisa inimaginável, mas eu até brinco assim, né? Que eu falo, cara, gente, deixa comigo que eu vou fazer uma limonada desse limão, mas eu vou fazer uma limonada suíça, que é mais gostosa. Então, assim, é pegar a coisa ruim que você passa, né? Isso é pra vida mesmo. Às vezes a gente passa por situações ruins, mas que a gente consegue transformar de alguma forma em algo bom. E não só pra mim, né? Então, assim, eu não tô me preocupando só comigo. Essa lei é um legado para outras pessoas. Então, assim, eu olho para trás e eu realmente vejo que está fazendo sentido o que eu passei e valeu a pena também, né, ter sofrido aí um pouquinho, ter ficado fora de competição, isso é o mínimo, mas muito legal fazer planos, né, porque como eu tatuei aqui, né, era uma frase que eu usava muito mentalmente para mim, eu falava, não, tudo passa, vai passar e quando passar eu vou estar lá de volta fazendo minha atividade física, com novos planos e é isso. Parabéns, viu? E muito obrigada pela entrevista, por você estar aqui com a gente. E assim, parabéns pela sua trajetória de vida, pela atleta que você é, mas especialmente parabéns pela mulher que você é, que é fonte de inspiração para tantas outras. Obrigada. Fico feliz, me sinto lisonjeada de hoje ser uma porta-voz. Comprei esse papel para mim mesmo, porque
é isso, é ajudar outras pessoas através da minha história. E eu só tenho que agradecer aí por vocês, pelo convite, pela lei e muito obrigada.